Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui vai a nossa primeira aula do nosso curso. Hoje nós estaremos tratando sobre a definição do que é um G-Vida. Na apostila de vocês vão encontrar aí o que é uma célula. Só que nós resolvemos chamar essas células de G-Vida, que já é um projeto que já tinha na Igreja Nova Vida e nós estamos apenas dando sequência nele. Então, onde na apostila de vocês estiver escrito célula, vocês podem colocar como G-Vida, ok? Ou grupos vida. Nós estamos começando esse curso, espero que seja bênção nas nossas vidas, tanto na minha quanto na de vocês, porque nós estaremos estudando a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para cada líder, né, de grupo, e que Deus possa estar nos orientando, nos direcionando na sua palavra. Eu gostaria de começar com vocês falando sobre a origem bíblica dos grupos vidas. A origem bíblica nossa está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 ao versículo 47, que diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas. Sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então o G-Vida não é nada menos do que isso. Aquilo que Jesus deixou para a gente, através do Espírito Santo. Crescendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, na adoração e no partir do pão, ou seja, de casa em casa, ou seja, levando a palavra de Deus de casa em casa, meditando na palavra de Deus de casa em casa, compartilhando a palavra de Deus. Então, o objetivo dos grupos vidas são o seguinte: em primeiro lugar, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Primeiro aqui nós vamos enumerar não pela importância, tá, pessoal? Nós vamos enumerar aqui, não é pela importância, não. Vamos só para a gente colocar no lugar mesmo. Primeiro lugar, adoração. O Grupo Vida é um lugar de adorar a Deus. E quando se fala em adoração, nós às vezes ligamos muito com a questão da música, da arte, da dança. Mas adorar a Deus é muito mais do que cantar, é muito mais do que dançar. Adorar a Deus, a gente adora com o nosso estilo de vida. Ou seja, os grupos vida precisa ser composto por pessoas que têm um estilo de vida de adoração a Deus. Muitas pessoas às vezes não levam muito a sério essa questão de grupos familiares. E aí eu já participei, eu estou falando porque eu já participei, não vou aqui levantar nenhuma assunto polêmico com nenhuma outra igreja, mas eu já participei de grupos que as pessoas são colocadas na frente de qualquer forma, as pessoas são colocadas na frente de qualquer jeito. Esse não é o objetivo da Igreja Nova Vida. Nosso objetivo é que as pessoas que estiverem na frente dos grupos vida sejam pessoas que sejam adoradores, pessoas que têm um estilo de vida de adoração, porque isso é como exemplo. Isso vai ser passado para quem estiver no grupo. A pessoa que estiver no grupo, ele vai receber a sua palavra, mas ele também precisa receber da sua vida. E então ele precisa ver em você um adorador para se desenvolver um adorador. Em segundo lugar, ele precisa crescer na comunhão. O que é comunhão? Comunhão não é simplesmente estar junto. Você pode ver que a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Quando a gente separa a palavra comunhão e diz tudo em comum, coloca dessa forma, ela é mais abrangente, né? Ela não fica somente em estar unido, em estar junto,
Mas quando coloca que tinham tudo em comum, ou seja, a Bíblia diz que nós temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só comunhão e um só pensamento. É necessário que estejamos unânimes nesse pensamento de fazer que a obra de Deus cresça. Deixa eu falar algo para vocês importante aqui. Aqui no Grupo Vida, nos grupos Vidas, nós colocamos as pessoas, fizemos aquele cronograma de pastor, de capacitador, depois supervisores, líder de células. É simplesmente uma hierarquia para poder distribuir as funções. Mas como o pessoal da Nova Vida sabe bem, o pastor sempre coloca para a gente, o terreno é nivelado, nós não somos melhores do que ninguém. Então, comunhão, a primeira coisa de comunhão é você entender que você não é melhor do que ninguém, você tem tudo em comum, tem tudo igual. Ou seja, o mesmo Deus que capacita um é o mesmo Deus que capacita o outro. Mas é necessário que a gente respeite a capacidade que Deus dá para o outro. Entendeu? Mas nem por isso Deus vai deixar de nos capacitar e de nos dar algo de especial. Então, ter comunhão não é simplesmente estar toda semana reunido numa casa, mas é estar junto o tempo inteiro, participando do sofrimento, participando das alegrias, participando do crescimento principalmente, dando a mão quem tiver caído. Isso é comunhão. Comunhão não é simplesmente comer junto ou estar junto. Comunhão é você praticar aquilo que um vídeo que rodou aí um tempo, né? O Ubuntu, ou seja, como eu posso ser feliz se aquele que está do meu lado não está feliz? Por isso que a palavra de Deus diz para a gente chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então, em segundo lugar, nós precisamos ter comunhão. Em terceiro lugar, evangelização. O Grupo Vida está sendo criado para evangelizar, para levar a palavra de Deus a pessoas que às vezes não receberam a palavra de Deus dessa forma. Porque hoje, principalmente na nossa nação, todo mundo já recebeu uma palavra, todo mundo já foi evangelizado, entre aspas. Mas às vezes não recebeu a evangelização da forma certa. Às vezes a pessoa só recebeu uma palavra, mas ele não estava precisando da palavra de Cristo, ele estava precisando do amor de Cristo. Às vezes a pessoa recebeu uma palavra, mas ele não estava precisando só da palavra, ele estava precisando do ânimo de Cristo na vida dele. Então o Grupo Vida, ele veio para isso, para trazer a palavra certa, na hora certa para a pessoa. E em quarto lugar, ele veio para edificar. Os Grupos Vida são para edificar. Edificar uns aos outros. E é nessa palavra que eu quero me pegar para a gente caminhar já para o encerramento dessa primeira aula. Sobre esse uns aos outros, que é extremamente necessário e indispensável nos Grupos Vidas. Em primeiro lugar, Tessalonicenses 4,18 diz assim: animem-se uns aos outros. Para que o Grupo Vida serve? Para aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está cabisbaixa, a gente chegar com uma palavra de ânimo, anima-te, levanta-te. Colossenses 3,13, perdoem uns aos outros. Talvez seja o ponto-chave do grupo, porque a geração que nós estamos vivendo, esse período que nós estamos vivendo, acho que o que mais a gente precisa é de perdão, né? Porque guerra a gente já tem de sobra. A gente precisa de perdoar. Viver o evangelho de Cristo é viver um evangelho de perdão. É impossível praticar o evangelho de Cristo se não praticar o perdão dia após dia. Isso aí a gente vai aprender mais detalhadamente lá para frente. Mas é necessário que o grupo pratique isso e edifique as pessoas dessa forma. Gálatas 5,13, sirvam uns aos outros. O grupo é para servir. Os Grupos Vidas vão estar aí para servir as pessoas, a serviço do reino de Deus em Divinópolis. E depois, mais para frente, em outros lugares também, em nome de Jesus. Mas agora nós estamos a serviço do reino de Deus. Ou seja, nós não estamos lá como ministros do evangelho. Nós não estaremos lá nos grupos como pregadores ou cantores ou obreiros. Nós estaremos nos grupos como servos. Servos de Deus para servir as pessoas mesmo. Tá, pessoal?
Pessoal, não o grupo não serve para estrelismo, não serve para a gente mostrar o quanto a gente conhece de Bíblia, o quanto a gente tem talento, o quanto a gente tem dom para cantar, não serve para isso. O grupo serve para a gente servir uns aos outros, servir em amor, servir em coragem, servir em serviço mesmo, em estar ajudando o necessitado, levando alimento, levando ajuda física quando precisar, tá ali para servir mesmo. Gálatas 6:2 diz assim: levem o fardo pesado uns dos outros. O grupo também serve para isso, para a gente ajudar um outro a carregar o fardo. Né? Deus colocou o Simão para ajudar Jesus a carregar o fardo, e ele nos colocou um do lado do outro para carregar o fardo um dos outros, né? Para a gente ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Isso tudo é necessário, pessoal, porque tem hora que o fardo, principalmente quem está chegando no Evangelho, nós que estamos no Evangelho há mais tempo, tem dia que o fardo não está leve, não. Tem dia que está pesado. Né? Tem época da vida da gente, se a gente não tiver um ali do lado que Deus envia para estar ajudando a gente, as coisas ficam difíceis. Então os grupos servem para isso, para a gente ajudar a carregar o fardo pesado um dos outros. Também Hebreus 10:25, reúna-se uns com os outros. Ou seja, ali em Hebreus, quando está falando em reunião, não é simplesmente de agrupar as pessoas, mas é de estar unido, de estar perto, próximo. Efésios 4:32, sejam bondosos e atenciosos uns com os outros. É o fruto do Espírito. Grupo Vida é lugar para desenvolver o fruto do Espírito, para a gente ser benigno uns com os outros. A benignidade, ela não é simplesmente o fato de fazer o bem, ela é o fato de querer e executar o bem na vida do outro. Porque tem hora que a gente faz sem querer, né? A verdade é essa. Eu preciso, essa palavra preciso tanto ir lá ajudar o irmão, eu não podia, mas eu tenho que ir. Isso denota às vezes uma ausência de boa vontade, simplesmente pelo fato de cumprir um mandamento, né? Ou uma ordem. E benignidade não é isso, benignidade é o prazer. Eu vou lá porque eu tenho prazer de fazer. Eu vou estar lá ajudando o irmão lá do grupo porque eu tenho prazer de ajudar ele. Então isso é servir uns aos outros, ser bondoso um para com o outro. Romanos 15:7. Aceitem uns aos outros como Cristo vos aceitou. O grupo é para isso. Vai aparecer gente tudo quanto é jeito lá no grupo. E a gente tem que aprender a aceitar. Como Cristo nos aceitou. Como que Cristo nos aceitou? Do jeito que nós somos. É lógico que ele foi nos moldando. Né? A gente foi abrindo espaço, o Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando, ainda estamos sendo moldados, transformados. Aceitar um ao outro em amor, como Cristo nos aceitou, é aceitar as pessoas do jeito que elas vêm e deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra, tá? Porque nós não estamos aqui, a gente tem hora que a gente perde o nosso foco. E o nosso foco nessa terra não é mudar as pessoas. O pior problema que uma pessoa pode ter no Evangelho é ela entender que ela precisa mudar alguém. E nós não estamos aqui, os grupos Vidas não estão aqui para mudar as pessoas, para moldar, estão para evangelizar através da palavra e através da vida dos servos de Deus que ali estão. Mas quem molda, quem modifica a pessoa, quem transforma a pessoa, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Não é uma obra nossa. Nós não conseguimos mudar ninguém. Tem hora que nós nos frustramos por isso. Porque às vezes a gente fala assim, mas estamos perdendo tempo com essa pessoa. E essa pessoa não muda, porque a gente está tentando mudar. Porque às vezes se a gente entregar para o Espírito Santo de Deus mudar, ele muda. O problema é que o Espírito Santo de Deus muda do jeito dele.
né? E às vezes é necessário que ele aperte o cerco, aperte a corda para que a pessoa seja transformada. E aí o que acontece? Quando ele aperta o cerco, a gente acha que está apertado demais, a gente vai lá e afrouxa, né? Ah, coitado, mas a gente não entregou na mão do Espírito Santo, então deixa ele agir. Nós estamos ali para ajudar a carregar o fardo, ajudar a carregar o peso, mas na hora que o Espírito Santo de Deus começar a agir, a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir na vida das pessoas. Então é necessário a gente pregar o Evangelho, mas a transformação ela vem do Espírito Santo. Mas a gente precisa aceitar um ao outro em amor. Aceitar as pessoas do jeito que elas são em amor. Como Cristo nos aceitou. Essa palavra é muito forte. Porque Cristo nos aceitou de uma forma tão terrível, né, que a gente estava. A Bíblia diz que ele nos amou antes quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando a gente ainda não tinha sido redimido. E agora a gente precisa praticar esse evangelho. E 1 Pedro 4,10 diz assim: usem os dons para o bem, uns para com os outros. Ou seja, o dom que Deus te deu não é para você se promover. Nós precisamos entender isso. O dom que Deus nos deu é para servir as pessoas. Esse dom tem que ser oferecido, ele é para servir. Deus nos deu para que a gente pudesse repassar aquilo que ele nos deu. Então, o dom que Deus nos deu é para servir as pessoas. Então, usem os dons que Deus deu para vocês nesses grupos, os dons que vocês têm, não para se promover, mas para ajudar as pessoas, para ajudar os outros, para servir aos outros. E 1 Pedro 4,9 diz assim: hospedem uns aos outros. Ou seja, abra a sua casa, mas não só a sua casa física. Hospedem as pessoas no seu coração. Aprenda a abrir o seu coração para hospedar as pessoas. Às vezes os problemas, as dificuldades vão calejando a gente vai começando a ficar com o coração petrificado, com o coração endurecido. E às vezes a gente não quer abrir o coração para as pessoas. Às vezes a gente fica, mas eu já me machuquei tanto em oferecer a minha vida para as pessoas. Às vezes eu já me chateei tanto com as pessoas já me decepcionaram tanto porque eu hospedei as pessoas no meu coração. Mas o Evangelho de Jesus é assim. A palavra de Deus diz que ele faz a ferida e ele mesmo sara. Então esse é o princípio que nós precisamos ter de Jesus. As pessoas vão nos frustrar e nem por isso a gente vai deixar de fazer a obra de Deus. Às vezes a gente dá uma baqueada, fica chateado, mas a gente precisa bater a poeira do pé e continuar a caminhada e continuar servindo ao Senhor. Ontem eu ouvi uma palavra muito bacana que até a minha esposa, nós estávamos indo deitar e ela colocou uma palavra para a gente ouvir, e até uma palavra da Joyce Meyer. E ela estava dizendo o seguinte, que Deus não nos deu armadura para as costas. Se você ler Efésios 6, você vai ver que Deus só deu armadura para frente. Capacete, couraça, espada, escudo, os pés com a preparação do evangelho, só para frente. Por quê? Porque Deus não gosta de pessoas covardes, que fogem, que viram as costas. Então é hora da gente peitar, pôr o peito ali na batalha e ir de frente, porque o Senhor já nos deu essa armadura e Deus vai nos dar força em nome de Jesus. E para finalizar, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Orem uns pelos outros. O Grupo Vida é para isso, é para intercessão, para a gente estar intercedendo, orando uns para com os outros. Ou seja, é um projeto do coração de Deus para os nossos corações. É uma forma da gente fazer aquilo que Deus mandou para a gente fazer. Pastor, mas a gente já faz isso. Amém, querido. Pastor, mas a igreja já realiza isso. Amém, querido. Só que agora é hora da gente unir força. Você que realiza vai unir força com quem ainda não realiza para começar a realizar. Como diz o nosso pastor, agora nós vamos fazer isso de uma forma sistemática, de uma forma organizada. E Deus vai nos dar graça para isso.
Nós vamos fazer tudo de uma forma bem orientada pelo Espírito Santo. E uma coisa que eu quero que você entenda, para que o Grupo Vida permaneça e seja um projeto que vai ser desenvolvido até aonde Deus quiser levar ele, nós precisamos ser ensináveis. É isso que a gente precisa. Porque se eu achar que eu já sei o suficiente, que eu já aprendi o suficiente, eu não posso estar aqui ministrando para vocês. Se você achar que já sabe o suficiente, você não pode estar aí sendo ministrado e nem ministrar para outras pessoas. Porque a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. Então, a cada dia, Deus tem uma palavra nova para nós. E a cada dia, Deus usa uma pessoa diferente para falar conosco. Então, nessa primeira aula, eu gostaria de deixar esse conselho para você. Abra o seu coração e seja ensinável pela palavra de Deus. Amém? Nós estaremos voltando aqui em breve para falar sobre a definição física da célula, que é a nossa segunda aula. Deus abençoe em nome de Jesus.